Olá, bem-vindo à aula 9 do curso de bacharel em teologia da Faculdade FAECAD, a disciplina de introdução ao estudo da teologia. Hoje a nossa gravação será diferente porque é um texto denso e gostaria de estar lendo e comentando junto com você, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos à aula 9 e dentro ainda do ensino acadêmico da teologia, parte 3. Hoje nós vamos tratar das áreas de estudos e disciplinas teológicas. Bem, o mundo acadêmico é extenso e profundo, principalmente a ciência teológica, ciência que supera algumas ciências humanas em termos de disciplinas e seus conteúdos. Por exemplo, a teologia supera o conteúdo e as disciplinas da filosofia, por exemplo. E antes de nós entrarmos propriamente dito nas áreas de estudos e disciplinas, é importante que você saiba, prezado aluno, sobre as diretrizes curriculares e a natureza própria do campo da teologia. Aqui é uma parte mais técnica, porque nós vamos nos debruçar aqui num documento do Ministério da Educação do Governo da República Federativa do Brasil. Então, retomando o tema inicialmente abordado neste documento, torna-se importante o tratamento de alguns importantes pontos na implementação das chamadas diretrizes curriculares ao campo da teologia. Então, vá se acostumando com diretrizes curriculares. E, particularmente aqui, eu trabalho num documento de março de 2010, que é especificamente para os cursos de teologia no Brasil. Então, o conteúdo, como você pode ver aí, curricular, tendo em vista a diversidade própria da teologia. Conteúdo curricular compreende todas as matérias do curso de teologia. E o campo é diversificado. Esse fato ele se manifesta não apenas em termos de conteúdo, item, que necessariamente não é alcançado pelas diretrizes, mas nas disciplinas oferecidas por meio de cada tendência teológica. Aqui está se falando dos cursos de teologia, que muitas faculdades ligadas à confessionalidade, elas têm matérias que são disciplinas ou matérias que são correspondentes e outras não correspondem aos cursos mais diversificados, considerando-se a sua tradição e de origem, e até mesmo nas suas nomenclaturas e fontes de pesquisa. Então será preciso considerar que neste ponto, que no cadastro do SESU, das 105 instituições credenciadas, dezembro de 2009, desde 2009, apenas uma não é confessional, isto é, não está ligada especificamente à igreja, e mesmo assim não foi possível validar se ela de fato está em funcionamento. Então vamos lá para explicar o que significa SESU. Então, SESU significa Superintendência de Estudos Universitários. Aliás, na realidade, Secretaria de Educação Superior. Então, vai aí se acostumando com o termo SESU, Secretaria de Educação Superior.
Consideramos 5 itens, isso é o que o documento diz, aqui está na íntegra. Consideramos 5 interconfessionais a partir da avaliação de sua matriz curricular e ou de conteúdos descritivos da construção dos referidos cursos. Em outras palavras, no Brasil, o estudo da teologia como campo do saber está claramente ligado à tradição religiosa ou confessionalidade. Por exemplo, você tem a Igreja Luterana. Então, uma faculdade da Igreja Luterana, que é reconhecida pelo MEC, ela vai ter, naturalmente, que manter algumas disciplinas da tradição luterana, assim como da tradição metodista, assim como da tradição presbiteriana, batista e particularmente das Assembleias de Deus do Brasil. Muito bem. Os objetivos de formação graduada que resultarão no estabelecimento do perfil do egresso é aquele que sai da faculdade, ele termina o curso, e por consequência também no estabelecimento das suas competências e habilidades, componentes das diretrizes curriculares. Então, a faculdade ela tem o objetivo de formar, de graduar e estabelecer o perfil daquele que está saindo. Diferentemente da filosofia, o graduado em teologia, além da necessária formação acadêmica, a depender da confissão ou tradição religiosa que sua origem, poderá servir como agente operativo para apoiar a transformação social, olha, atenção, isso é importante, bem como servir em situações de apoio e amparo humano, e especialmente, mas não unicamente nas comunidades religiosas de sua origem. Portanto, o graduado de teologia, ele pode servir em vários aspectos, em vários segmentos religiosos, dentro do campo evangélico, por exemplo, e até mesmo no campo, não evangélico. Então, continuando, esse fato inconteste foi perceptível no estudo comparativo que levou em conta 73 matrizes curriculares de instituições já credenciadas pelo MEC, Ministério da Educação. 2. Daqui podem-se deduzir alguns referenciais. A confessionalidade. Vejam bem que aqui é uma comissão que está trabalhando. Eu estou publicando na plataforma um texto onde constam também os nomes dos membros da comissão nomeada pelo MEC. Então, a confessionalidade, tão cara ao saber teológico em geral, é garantida de modo geral na Constituição. Está se falando aqui da Constituição da República Federativa do Brasil. Se efetiva e se expressa na educação de modo específico, sendo reafirmada por meio da LDB. O que é a LDB? LDB é um documento muito interessante, eu aconselho a vocês adquirirem quando puderem. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Muito interessante ao educador ter esta obra em mãos, publicada pela editora Vozes. Muito bem. B. A confessionalidade não impede o caráter acadêmico e reflexivo da educação teológica, nem impede a necessidade do conhecimento amplo da teologia, que vá além das fronteiras da própria confessionalidade, no ambiente de diálogo com o conhecimento humano. C. As diretrizes devem abrir espaço para que haja liberdade confessional, prevista no parecer aqui da CNE, Conselho Nacional de Educação,
CES, Câmara de Educação Superior, que é um órgão da CNE. Ok, pessoal? 241 de 1999. Em sua conclusão, quando afirma que os cursos de bacharelado em teologia sejam de composição curricular livre, a critério de cada instituição, podendo obedecer a diferentes tradições religiosas. Então aqui tem faculdades que tem de teologia que tem medo de serem reconhecidas pelo MEC, porque acham que o MEC vai direcionar e dominar aí, por exemplo, o quadro de matérias. Mas o MEC não faz isso. O importante é que tem uma composição livre a critério de cada instituição, podendo obedecer a diferentes tradições religiosas. Então o MEC deixa bem livre as faculdades de teologia no que tange, por exemplo, ao ensino que contém as matérias não só da teologia, mas também matérias por exemplo, filosofia, sociologia, antropologia, matérias que são também comuns a outras faculdades de ciências humanas. E isso em nada impede o estabelecimento das diretrizes curriculares para cursos de teologia nos termos do parecer da CNE, você já sabe o que é a sigla, /CES, número 67 de 2003, conforme já mencionados há pouco, nos seguintes termos: que se pudesse estabelecer um perfil do formando, no qual a formação de nível superior se constituísse em processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, observada a flexibilização curricular, a autonomia e a liberdade das instituições de inovar seus projetos pedagógicos de graduação para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para cujo desafio o futuro formando deverá estar apto. D. Essa liberdade curricular, contudo, não deve ensejar a criação de cursos de graduação em teologia sem um rumo indicativo de sua própria natureza, com caráter exclusivamente catequético ou ministerial na linguagem protestante e evangélica, e até mesmo que ignorem o pluralismo do saber teológico, deixando de conceder ao aluno a oportunidade de ter acesso à complexidade das teologias nas diferentes culturas, nem dando acesso à universalidade de conhecimento que é própria do ensino superior. Então é muito interessante isso aqui, porque nenhuma faculdade de teologia tem a missão ou função de catequizar as pessoas. Isso aí é uma ação da igreja. A instituição, o curso de teologia, a faculdade não pode querer catequizar uma pessoa que faz parte de uma outra religião e quer estudar teologia ou outras matérias, outras ciências afins. Tem faculdades com corpo universitário, compõe aí 8 cursos, e uma faculdade evangélica ela pode conter não só teologia, mas vários cursos. Muito bem. E, além disso, é preciso que os cursos de teologia contemplem o eixo pragmático para qualificar não apenas teólogos acadêmicos, mesmo porque um teólogo não se faz apenas com graduação, mas com uma carreira extensiva de produção acadêmica, mas agentes comunitários para atuar efetivamente na sociedade, tanto em comunidades religiosas,
como em serviço de capelania hospitalar, educacional, militar, penitenciária, etc. E atenção multidisciplinar em situações de catástrofes e crises sociais e pessoais, tais como em cuidados paliativos no aspecto religioso, a pacientes terminais, numa ação paralela aos cuidados médicos e psicológicos. Então você pode ver que o teólogo, o graduado em teologia, ele tem um campo muito vasto. Isso vai se abrir mais ainda. Ele pode exercer como está escrito aí, pastores, capelães, a capelania hospitalar e educacional, por exemplo. Eu tenho um ex-aluno que é capelão do Hospital Evangélico de carteira assinada. Ele é assinado como teólogo a carteira dele. Então ele faz palestras com médicos, enfermeiros, ele trabalha, por exemplo, religião e saúde. Então o campo é imenso. Por causa da natureza própria da teologia. Ela tem uma atenção multidisciplinar. E isso é importante, não é apenas no aspecto religioso dentro de uma comunidade religiosa. F. Nesse sentido, na graduação deve-se exigir que o graduando esteja envolvido em estágios, isto é, aquele que está estudando teologia faz estágio supervisionado. Vocês vão receber orientações sobre isso, que se aplicam nesta faceta de sua formação, levando em conta a Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008. Por isso mesmo, o ensino teológico não pode se restringir apenas à formação de acadêmicos, já que para ser teólogo exigir-se-ia formação em níveis mais elevados na pós-graduação, que daria ao aluno a capacitação adequada para isso. Pois um egresso de um curso de graduação em teologia não terá ainda as condições de ser um teólogo, da mesma forma que um egresso de graduação em filosofia não pode ser considerado um filósofo, na acepção concreta da palavra para ambos os casos. Isto é, então, para ser teólogo, por exemplo, um médico, ele estuda 5 anos. Caso ele queira se tornar um médico de profundidade, ele tem que fazer mais 3 ou 4 anos de residência. Um teólogo, por exemplo, ele precisa, além da graduação, fazer uma pós-graduação lato sensu. A faculdade FAECAD tem mais de 10 cursos de pós-graduação lato sensu, que é para quaisquer pessoas portadoras de diplomas de quaisquer universidades, quaisquer faculdades. E tem a pós-graduação em nível estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado. Aí se exige um pouco mais. Para o mestrado são 2 anos, para o doutorado são 4 anos. E isso dá condições do teólogo ministrar aulas nas universidades, fazer concurso público, né, que daria ao aluno a capacitação adequada para isso. Então esses cursos dão essa capacitação adequada. Muito bem. Prosseguindo, G. Além do mais, a formação de teólogos, não apenas acadêmicos, mas também desses agentes comunitários religiosos com qualidade, proporcionará adequada qualificação em sua ação comunitária, dando à religiosidade no Brasil a seriedade que lhe é imprescindível. H. Por isso tudo, esse trabalho torna-se relevante, pois se, de um lado, precisamos da afirmação do caráter laico do Estado, do outro lado, se torna necessária a afirmação da liberdade das IES, aqui instituições de ensino superior, quanto à sua definição religiosa, comparativamente ao conceito da autonomia pedagógica, conceito tão caro nos pareceres do CNE. E, assim, as diretrizes devem ser elaboradas de modo a atender os variados eixos de ensino, desejando as diversas confissões
e tradições religiosas de todas as matrizes, ou matizes, aqui é matizes, a oportunidade de refletir sobre a sua fé, sobre as suas práticas, seus ritos, rituais, liturgias, participação na construção do cotidiano e na busca de soluções dos graves dilemas que os cenários do mundo contemporâneo indicam, além de refletir sobre as tendências que estão sendo cimentadoras dos novos cenários da construção histórica. Portanto, aqui está ligado ainda àqueles que estão estudando teologia, que estão se aperfeiçoando, e o campo aqui é enorme de participação. O campo é enorme. E isso é interessante porque faz com que a igreja não olhe apenas para dentro de quatro paredes, mas também olhe para o mundo tão esquecido e tão difícil de atuar, principalmente nesses tempos de tantas dificuldades. Diretrizes curriculares para os cursos de bacharel em teologia, de curso de teologia, bacharelado, nível de bacharelado, perfil do formando, egresso profissional, considerando o disposto no artigo 105 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam bem que o curso de teologia bacharelado é garantido por lei, pela lei da República Federativa do Brasil, em que se prevê como objetivo da educação o pleno desenvolvimento da pessoa, a formação para a convivência cidadã e a qualificação adequada para o trabalho, e o espírito que subjaz ao artigo 43 da LDB, Lei de Diretrizes Básicas. No que diz respeito à educação superior em curso de teologia, visa formar pessoas que detenham estas características, além da formação adequada em seu campo específico, como a seguir. Muito bem, então, segundo as diretrizes curriculares, nível bacharelado, a partir de março de 2010, assim, fez algumas considerações e determinações. A. Compreender os conceitos pertinentes, quer dizer, a comissão fez um arrazoado todo anterior, que eu li em parte, peguei o principal para mostrar a vocês, mas na plataforma vai estar o documento integral. Então vamos lá. A. Compreender os conceitos pertinentes ao campo específico do saber teológico e ser capaz de estabelecer as devidas correlações entre estes e as situações práticas da vida. B. Integrar várias áreas do conhecimento teológico para elaborar modelos, analisar questões e interpretar dados em harmonia com o objeto teológico de seu estudo. C. Compreender a construção do fenômeno humano sob a ótica da contribuição teológica, considerando o ser humano como ente holístico, ente é ser, holístico quer dizer integral, e refletir criticamente sobre a questão do sentido da presença do humano nesta vida. D. Analisar, descrever e explicar os fenômenos religiosos, articulando a religião e outras manifestações culturais, apontando a diversidade dos fenômenos religiosos em relação ao processo histórico e social. E. Fazer reflexão teológica e divulgação de sua compreensão teológica. F. Desenvolver a transcendência como capacidade humana de ir além dos limites que se experimentam na existência. G. Ter formação teórica e prática que o capacite para exercer presença pública, interferindo construtivamente na sociedade na perspectiva da transformação da realidade e na valorização e promoção do ser humano. H. Assessorar instituições confessionais ou interconfessionais, educacionais, assistenciais e promocionais em âmbito teológico, tanto na perspectiva teórica quanto na prática. E elaborar e desenvolver projetos de pesquisa dentro das exigências do rigor acadêmico e dos princípios éticos da confessionalidade. J.
ter hábito pessoal de leitura, disciplina no estudo e motivação para prosseguir em sua formação teológica, na perspectiva da formação continuada. K. Participar de comitês interdisciplinares, como os comitês de bioética, a partir de uma fé que se relacione com a vida e que promova a defesa dos direitos inalienáveis do ser humano, participando e incentivando a construção permanente de uma sociedade mais justa e harmônica. Muito bem, então aqui eu vou encerrar este vídeo, que é vídeo da aula 9, vídeo 1. Vou encerrar e depois entrar propriamente na área da teologia, nas áreas de atuação da teologia. E procederemos da mesma maneira, a fim de ganharmos assim tempo e também podermos fazer uma leitura e ao mesmo tempo explicando alguns termos para vocês, ok? Então até o próximo vídeo da aula 9, que será o vídeo 2.